Está começando mais um Raio X, o podcast que atravessa aparências para enxergar histórias que inspiram, desafiam e transformam. E o nosso convidado de hoje, o João, famoso aqui na cidade, conhecido, que começou a trabalhar aí com um produto simples e transformou não apenas no empreendimento, mas também numa ação social. E hoje nós vamos conhecer aqui o nosso amigo João do Barbante. Seja bem-vindo, João. Fique à vontade. E nós queremos, com este propósito desse podcast, conhecer você, sua história, sua trajetória, aquilo que te desafiou, te motivou, te empolgou e fez a sua história acontecer para que possa servir também de inspiração para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado aí a todos, vocês dois. E as que estão em casa, pois bate-papo aí. Espero que eu possa contribuir de alguma forma para esclarecer um pouco das nossas vidas, daquilo que nós atravessamos durante todo esse tempo. João, uma boa noite aí a todos, Estão nos acompanhando, você que está aí nos assistindo. Você tem uma história fantástica, Edson, Eu acredito que você já tem um legado muito bacana. E eu tenho certeza que hoje a gente vai poder ter descobertas ainda mais preciosas aqui. Agradeço desde já a sua presença conosco. Então, Neto, a gente tem que estar sempre disposto a fazer o nosso papel como ser humano na face da Terra, Aham. E dessa maneira sempre eu tenho buscado no que eu posso ser útil às pessoas, Sim, sim. Porque eu penso algumas coisas bem diferentes que as outras pessoas. Eu não imagino porque Deus me deu uma fábrica, uma indústria, para me julgar melhor do que as pessoas. Não. Ele me deu porque alguma finalidade tem. E uma delas é, na medida do possível, ver o outro lado. O que eu posso ser útil às pessoas? E nós temos buscado isso aí. Maravilha. Eu vou começar por retrocedendo a história. Fica à vontade. Como você chegou a Cianorte? Qual a sua origem? Eu sou nascido na cidade de Munhoz de Melo, uma cidade de 4 mil habitantes, a 40 quilômetros de Maringá, ali próximo de Astorga, Santa Fé. E tivemos ali uma infância um tanto quanto bem necessitária, Mas a gente tinha ali a ideia de um dia vencer, Apesar de meu pai não pôde me dar estudo, Mas a gente sempre tinha uma finalidade de ir embora para São Paulo, Uhum. Então, meu grande amor sempre foi São Paulo. Porque eu tinha na mente que é lá que eu ia conseguir alguma coisa. E Deus também tinha preparado para poder resolver aquelas pendências, que faltou para mim na minha infância, porque você acaba tendo aquela infância de moleque, tudo, mas não desfrutando das coisas que as crianças, bem naquele tempo lá, já tinham. Uma bicicleta monareta, e eu andava no cavalo dos outros, bebia leite da vaca dos outros, Tinha vontade de dirigir o trator dos outros, então, mesmo sendo ainda moleque, Uhum. E aí, de lá, meu pai mudou para São Vicente, que é município de Araruna, E ali com 16 anos de vida, estava prestes a fazer. Nós fomos trabalhar de peão, literalmente, dormir em tarimba de pau. Não é dormir em colchão, não, é 3 tábuas e mais pode falar, não um cobertor, um acolchoado que fazia o papel do colchão. Uhum. Não tinha travesseiro. Coloquei um rolo de pau, já estava empinado, quer dizer, não ficava só a cabeça levantada, ficava o corpo todo. Uhum. Porque antes eu estava dormindo numa rede, e a rede arrebentou umas 3 horas da manhã. Eu com 16 anos, no carcoio, naquele assoalho, eu fiquei... Até hoje eu tenho umas 6 redes, mas não deito nenhuma delas, eu tenho preconceito de... Eu tenho trauma. Tá, trauma? Aí daí eu vim para Cianorte, em 1975, parece 8 dias daquela geadona que deu, a tal da geada preta, Uhum. Aí eu fiquei mais um ano aqui, Aí foi quando... Aí eu fui para São Paulo.
Realizar o sonho. Foi? Foi realizar o sonho em São sonho, Paulo. você Ver meu amor lá, que é São Paulo, né? E lá é a minha expectativa de melhor de vida, a expectativa de poder dar algo diferente para meu pai, que não tinha nem sequer um chuveiro, daquele chuveiro que você coloca água dentro dele, você puxa numa corda. Meu pai não tinha um chuveiro daquele. Meu pai não tinha uma geladeira, meu pai não tinha um sofá, não tinha nada. Então, a partir do momento que fui embora para São Paulo, foi quando a minha família, minhas irmãs, começou a ter um relógio, conquistar algumas coisas que os outros já tinham, né? E aí foi muito bom, porque a gente deu uma luz diferente de vida para a minha família. Aham. Aí lá você começou já a prosperar, já saiu. Sim, eu cheguei lá, né? Recapitulando um pouco, em março de 1976, eu fui convidado para ir para a Marinha de Guerra. Eu vim até Cianorte e meu dinheiro era curto, né? Eu voltei porque meu dinheiro não dava para ir chegar até lá em Foz do Iguaçu, na Capitania dos Portos, naquela ocasião, para poder fazer o teste. Eu fiquei com medo, né? Moleque novo, tal, 18 anos, tinha acabado de completar. Mas eu ia entrar, porque eu tinha um padrinho dentro da Capitania dos Portos. Mas mesmo assim eu não arrisquei, voltei. Aí quando foi no mês de julho, foi quando eu fui embora. E cheguei lá, comecei a trabalhar na indústria de pneus, né? E na qual eu sou muito grato a Deus por ter colocado lá dentro. Daí para frente, graças a Deus, teve a diversidade, mas questão financeira nunca mais me faltou. João, você começou a empreender lá em São Paulo ou você começou a empreender aqui em Cianorte? Como é que foi? Neto, eu tenho como assim finalidade, e eu sempre aconselho as pessoas, a nossa vida é feita em foco. Ou você foca naquilo que você pretende, meia boca não dá em lugar nenhum. Meia boca não dá na igreja, meia boca não dá no trabalho, meia boca não dá na família. Ou você faz por completo as coisas, tá? Ou não. Se você quer sair daqui para morar na Espanha, em Madrid, fazer uma conquista de vida, e para você levar a vida cheia de desejo lá, não vai dar certo. Então, quando fui para São Paulo, a minha vida durante 18 anos foi trabalho, casa, casa e trabalho. Então, quando eu estava lá já com 18 anos, tá, eu tinha 3 propriedades. Quando eu vim de São Paulo para cá, ao contrário de que muitos pensam, pela primeira vez, vou falar isso aqui no ar, eu tinha dinheiro para comprar 40 lotes aqui perto onde é a Unipar hoje. Então, eu não vim com a mão na frente da terra. Muitas pessoas falam, você ficou rico aqui. Primeiro, sempre eu digo, não me considero rico. Nunca. Tá? A vida é uma batalha. Você não pode dar por satisfeito. Não que você quer mais. Não. Você tem que cuidar bem daquilo das tuas conquistas. Então, eu vim para cá praticamente para não trabalhar. E logo depois, pintou a oportunidade da gente trabalhar com barbante e tal. A gente foi namorando esse lado aí. Aí eu convidei um colega de roça, e no qual nós montamos a fábrica. Ficamos 9 anos e meio juntos, né? E depois cada um seguiu o seu caminho numa boa, sem problema, sem briga, graças a Deus. Foi uma opção dele, que eu respeitei, e os dois estão bem hoje, graças a Deus. E as coisas foram fluindo, né? Sim. E continuei da mesma maneira, sempre dominando bem esse lado. Não tem como. Nós somos ensinados a não servir 2 senhores. Quer dizer, como é que eu vou servir a cachaça, tá? E vou servir, vamos supor, o alcance que eu preciso ter na vida? Não tem como. Você vai beber, vai fumar, vai jogar, vai fazer bagunça e vai ter conquista? Não, não vai ter. Eu costumo dizer que nós somos fruto de erros e acertos. Não é que somos o bom. Quem acertou mais, com certeza tem um poderio financeiro melhor. Quem acertou menos, tem menos. E, não, mas Deus não me ajuda. Não existe essa pessoa que Deus não ajuda. Deus ajuda todos. Não, essa é a conversa para boi dormir. Para colocar nas costas dos outros, tá, a sua incompetência, tá? Ou a sua incapacidade, vamos falar assim. Tá? Não diria nem incompetência, vamos falar incapacidade. Porque Deus dá oportunidade, mas você tem que aproveitar. Sim. Tem vezes que você vai pescar e você, a oportunidade de pegar um peixe bom, não pega mais. E eu acredito que nossa vida é igual. Então você resumiria essa parte da infância
e até a conquista em Cianorte, que a gente vai chegar aí e depois vai tratar um pouco mais, como o foco, uma grande lição que pode ser ensinada e compartilhada para os nossos telespectadores, é a questão de manter o foco, desejar o que eu quero, percorrer esse caminho nesse projeto, sem me desviar, perder a atenção, gastar meu dinheiro em coisa que não é pão para sobrevivência, seria isso? Edson, eu trabalhava na multinacional, ganhávamos muito bem, muito bem. Então, é o seguinte, só que quando chegava o dia de eu receber o pagamento, eu não ia para a fila para receber, porque eu ainda tinha dinheiro que tinha sobrado do outro pagamento. Aham. E eu fazia o seguinte, né, até fica aí uma lição para as pessoas. Eu recebia o dinheiro, só eu que trabalhava, né? E a esposa cuidava da casa. E eu chegava e dava o dinheiro para comprar o pão, a carne ali, fazia a compra que tinha que comprar e deixava um dinheiro reservado, numa boa, e o que sobrava a gente guardava. Só que tem um detalhe. Lá na porta da fábrica tinha 3 lanchonetes. A maioria das pessoas tinha conta da lanchonete. Aham. Lá tinha aquelas pessoas que trabalham na porta das empresas, você sabe, né? Empresa grande, tem lá as pessoas que estão vendendo relógio. Naquele tempo, hoje não tem mais, assim, relógio e tal. Mas vendia relógio Seiko, vendia relógio Orienta, aquelas coisas todas. Hoje deve ter câmara, deve ter outros negócios. E tem outros que emprestavam dinheiro e eu não fazia usufruir daquilo lá. Então, não ia para baile, não ia para bagunça. Então, eu não, mas você é sabido, não. Deus punhou na minha cabeça que eu não poderia fazer aquilo lá. Tá? E foi assim que deu certo. Você está perguntando negócio de foco. Eu vejo muitas pessoas, já conversei com o Neto sobre esse assunto, eu dialogo bastante sobre, né, sobre algumas circunstâncias da nossa vida. O problema do ser humano é transformação. Então, eu quero falar com você que está em casa. Se você tem sonhos, transforma um sonho em projeto. Quantos anos vai durar esse projeto? Tem projeto que dura 3, 4, 5, 10. Tem projeto que durou 120 anos para ser construído. Então, não fica só sonhando. Não fica esperando nos outros. Você tem um sonho, pega esse sonho, começa a escrever. O que você pretende daqui a 1 ano, daqui 2, 3 anos, daqui 5 anos? Escreve. E depois, você, da mesma forma como você fez esse projeto, você vai escrevendo a facilidade ou a dificuldade que você teve para alcançar ou para não alcançar aquele objetivo. Mas a maioria das pessoas fica no sonho, dorme, vem outro dia, sonho. Sonho é uma vez só, depois tem que ser transformado em projeto. Então, eu gostaria muito que as pessoas prestassem bem atenção nisso aí. João, você falando assim, como você falou, a gente sempre está conversando, né? E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, principalmente para a juventude que está assistindo, não só a juventude, né? Todo mundo que às vezes precisa tirar um sonho do papel, mas precisa ter uma mente focada. Você comentou aí que às vezes a garotada ali tinha conta na lanchonete, e a gente sabe disso, né, o Edson? Às vezes o ser humano, ele gasta mais do que ele ganha. É uma prática até meio que brasileira, vamos dizer assim, e você, pelo que está nos falando, você sempre foi um cara a mais... pensando nos teus planos, você reservou, né? Você foi juntando, foi preparando para que você pudesse alcançar. Eu me lembro de uma história, Edson e João, só para compartilhar, de um rapaz, ele era um grupo de 5 amigos. Casa com a sua história, nessa parte que você falou agora aí da sua juventude. E enquanto os amigos estavam saindo, indo, antigamente no passado era aqueles forró, aquelas coisas, o cara ficava em casa estudando, era trabalhar, estudar. Depois de 10 anos, deu um tempo eles pararam de se ver, o pessoal encontrou ele. Diz que ele estava bem sucedido e tudo, os caras falavam sorte. Ah, você teve sorte. Ele falou, enquanto vocês estavam gastando o tempo de vocês com noitada, com isso, eu estava ali estudando, trabalhando e juntando para me ter essa minha sorte. Então, às vezes as pessoas falam, né, João?
Ah, fulano teve sorte, mas não é sorte. É empenho, né? Você teve empenho no que você quis. Quando você fala que você tem sorte, você está tirando aquilo que Deus prometeu para ter preparado para você, de acordo com o teu coração. E Esse com que é o grande com coisa. teu Tem hora esforço, que o a teu turma empenho, fala né? de negócio de sorte, essas coisas, eu fico meio... O que eu vou falar? Eu não jogo em loteria e nada. Se você me perguntar, João, você é satisfeito com aquilo que Deus te deu? Muito. Na hora que eu vou fazer um jogo, que eu estou com a pretensão de ganhar algo mais, eu já estou desfazendo da minha própria palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado no que nós falamos, tá? E assim, eu vejo as pessoas que quer ter eles querem se formar numa faculdade, pegar o diploma, mas não quer estudar. Isto aí é complicado, isso aí. Tá? E buscando caminhos mais fáceis. O tempo é a razão de tudo. E eu vejo as pessoas que muitas vezes tem um pai bem sólido na vida, ele está de olho nas coisas do pai, mas ele não se prepara para cuidar as coisas do pai quando o pai partir. Igual acontece em muitas famílias. Eu, assim, quando eu era rapaz, né, quando eu era moleque, eu vi muitas pessoas que eram bem-sucedidas, a família, só que os pais se foram e eles não souberam lidar com aquilo que o pai deixou. Então, é necessário de você cuidar bem de você, se preparar para receber as bênçãos. O cara, de repente, ele vai jogar num jogo, né, ganha lá 50 milhões, 20 milhões, mas não sabe lidar com aquilo. Ele não se preparou. Eu vou me formar em advogado, vamos supor, mas eu não vou saber lidar. Então, eu tenho que me preparar não só como me formar, como eu vou lidar com aquela questão depois. Então, é necessário, assim, você saber, na verdade, como é que você vai lidar com aquilo que você vai... A nossa vida, sabe? Eu faço duas comparações. Eu faço um pipa, um papagaio. Eu, quando era moleque, eu fazia um papagaio, que não tinha um papagaio comprado feito. Pipa, nós chamava papagaio. Então, você pegava o pauzinho de bambu, limpava ele certinho, né? Aí você media certinho, colocava, cruzava, colava, enrolava a linha, passava, tal. Punhava a rabiola, naquele tempo nós chamava rabo mesmo, hoje chama rabiola. E depois você tentava levantar. Quando ele levantava, você levantava e... Bem legal isso aí. E ele subia. Mas quando ele subia, às vezes ele pendia para um lado. Ou ele estava descentralizado, ou tinha pouca rabiola. Você tinha que descer ele e recomeçar. Depois que ele estava firme lá, em cima, você tem que dar um toque. Ó. Então, a nossa vida é assim, ó. Você tem que estar sempre dando um toquinho. Você tem sempre buscando melhorar. Se você tem uma empresa, você tem que buscar um produto diferente. Você tem aqui esse trabalho que o Solimar faz, ele sempre está buscando algo que possa acrescentar. Aí, uma vez eu dei um bate-papo com o pessoal na empresa e falei, fiz uma comparação lá na firma. Isso é tudo as coisas que eu tiro. Se eu estiver errado, você me desculpa. Tá? Na empresa, eu sou o piloto. Tá? Aí depois, eu falei para eles, vocês aqui são os comissários de bordo. Tá? Desse comissário de bordo tem um chefe de comissário e tem eu que sou o comandante dessa aeronave. Se eu for mal, essa aeronave vai cair. Mas se vocês não trabalhar direitinho e fazer o produto, tá? O que acontece? As pessoas não vão comprar nosso produto. Se dentro da aeronave os comissários de bordo não servirem bem, atender bem os clientes daquela companhia, ninguém vai querer voar por ela. E Deus, nessa questão, o que ele é? No aeroporto tem o quê? Que fica rodando, buscando, direcionando. Esse é Deus que faz esse papel na nossa vida. Não, maravilha.
Tá? Interessante, né? Então, Bacana, Deus, isso enriquece. bacana. Deus é aquele aparelho que fica lá no aeroporto, que ele fica Ele é o rodando. radar ali, né? Fica controlando, né? Centro de controle. Centro de controle. Esse aqui é o negócio. Muito bom. Entendeu? Então, nós temos que fazer... Eu sempre assim, ó, converso com o ser humano. Até ontem eu estava ouvindo um trabalho, não vou citar aqui, e bate essencialmente o que eu penso. Eu não consigo imaginar que um ser humano ele é excelente no trabalho e ele é um mau pai. Se ele for um excelente funcionário, com certeza ele é um ótimo esposo. Ele é um ótimo pai. Ele é um ótimo filho. Ele é um ótimo amigo. Mas se ao mesmo tempo ele for um mau funcionário, com certeza ele é um mau pai, ele é um mau marido, ele é um mau irmão, ele é um mau filho. Quer dizer, resumindo, o ser humano, ele não, uma hora ou outra, ele se revela quem ele é. Então, sempre eu converso com o pessoal e falo, olha, faça o melhor na tua vida. Faça o melhor. Mesmo que as pessoas não compreendam o que você está fazendo, mas faça o melhor. Porque se você fazendo o melhor, você vai fazer melhor no que é dos outros, no que é teu. Porque se o ser humano trabalha errado na empresa dos outros, quando ele montar a própria dele, ele vai fazer errado. Vai continuar no erro, né, João? Entendeu como é que é o negócio? Isso aconteceu comigo lá dentro da fábrica, quando eu trabalhava. Eu era considerado um cara top lá dentro. Não estou contando vantagem. Não é o que me considerava. As pessoas falavam. Os encarregados falavam. Então, um dia eu falei com Deus, Deus, no dia que eu sair daqui, eu vou trabalhar no que é... Foi assim. Não tinha nenhum um conhecimento evangelical naquele tempo, bíblico. Mas eu falei com Deus. E provavelmente Deus respondeu comigo, sim. Porque lá eu procurava fazer o melhor, orientava os amigos, fazia os cálculos quando tinha um aumento de pagamento, de salário, tudo. Então, uma série de circunstâncias, né? Então, eu aconselho sempre as pessoas a fazer o bem, fazer o certo, fazer o que é realmente futurista. Eu, aí há pouco tempo, o Neto sabe disso aí, o senhor Emar esteve junto também, se eu não me engano, nós demos uma palestra num colégio aqui bem conceituado de Cianorte, para um grupo de muitos alunos. Até foi dois colégios e nós demos essa palestra. E, na ocasião, nós falamos exatamente sobre sonho e projeto e falamos sobre sabedoria e inteligência. Se você é inteligente, transforma a tua inteligência em sabedoria. Porque eu vejo muitas pessoas falar que o outro é inteligente. Mas eu não vejo quase ninguém falar a pessoa é sábio, é mais profundo. Então, nós temos que ter essa ideia. E passou o tempo e tal, quando foi esse tempo atrás, fui numa pizzaria e lá tinha um rapaz muito sorridente e tal, e ele é um pouquinho mais escuro do que eu, vamos dizer assim, e eu peguei ele como uma referência lá dentro. Tá? Eu não fui, sabe... Porque o coordenador falou, João, eu estou com os problemas aqui, mas ele me jogou esses problemas 10 minutos antes de começar a palestra. Então, eu agreguei a necessidade, a dificuldade que ele estava tendo naquilo que eu já ia falar. Deu tudo certo. Aí, quando ele foi de para trás, numa pizzaria, bateu nas minhas costas, com esse sorriso maroto, um sorriso bonito, certo? Para não falar, resumindo, rapaz, um negro. Mas um negro bonito, né? Tem nada de perder para ninguém. Ele falou, João, que bom você ver, senhor João. Falei, tudo bem, graças a Deus. Está lembrado de mim? Sim, estou lembrado. E daí? A palestra foi boa ou não? Teve futuro? Eu falei, teve, senhor. Eu passei agora, passei na UEM e engenheiro mecânico. Aí passou uns 10 dias, encontrei um outro no supermercado. Ô, senhor João, está lembrado de mim e tal? Foi muito maravilhoso. Deus é isso aí. Aí ele falou assim, então eu falei, não estou não. Ele falou, poxa, eu fui visitar a sua fábrica lá, porque esse grupo que foi, depois foi visitar a fábrica. E depois o senhor deu a palestra para nós, lá no tal colégio. E falei, ó, eu encontrei com outro amigo, ele já passou em mecânico. E você? Ó, senhor João, eu vou começar agora direito. Então, olha só, que privilégio de você fazer uma palestra. Eu não sou palestrante, de fazer uma palestra com essa rapaziada.
Passar a sua experiência, né, E depois João? eles chegaram em mim e veio me dar uma atenção para mim. Tá? E eu me senti muito feliz, né? Que jamais eu imaginei que eu ia passar por esse momento. Para mim foi um privilégio, né? Bacana. João, história Vamos pro muito boa. intervalo. Vamos para o intervalo? Estamos aqui com a direção artística do nosso amigo Solimar, que vai colocar aí, né? Vamos aos nossos intervalos, já já voltamos com muita coisa mais do João. Estamos de volta com o Raio X, né, o nosso podcast que atravessa as aparências para trazer histórias que inspiram, desafiam e transformam. E hoje a gente com o João do Barbante, e você tem falado bastante sobre a questão de sonho e projeto. Eu levei um bom tempo para aprender isso na vida, né? E para mim era tudo uma coisa só. Mas não é essa a verdade, né? A verdade é que sonho é um desejo, alguma coisa, e o projeto é algo que vai sendo pautado, vai tendo data, etapas e etc. para acontecer. E você veio para a Cianorte já com os seus recursos, e a minha pergunta então é, como surgiu o sonho e depois se transformou num projeto que é a Fábrica de Barbante? Eu digo assim, olha, eu estou falando nessas questões, mas eu nunca fui um homem de ficar exigindo de Deus, tá? Se é que a gente tem um projeto, é um projeto calado. Mas o meu projeto inicialmente era ir embora para São Paulo e voltar para São Paulo e viver um pouco aqui melhor do que quando eu vivia aqui. Para muitos que não sabem, eu com 18 anos eu fui professor de Mobral, numa escola rural. Com esse dinheiro foi que eu fui embora para São Paulo. Eu não fui embora para São Paulo com o dinheiro que o pai me deu. Fui embora com o dinheiro que eu era professor de Mobral. Comecei com 30 e poucos alunos, terminei com 24 alunos, 22 alunos naquela ocasião. Entre muitos daquele momento, tirou o título de eleitor. De primeiro só tirava o título de eleitor que se soubesse, senão não. E graças a Deus a gente teve esse privilégio. Em 1976, muitos tiraram o seu título de eleitor. Tá? Quando eu voltei, quer dizer, o meu projeto era ir embora para São Paulo, e o meu projeto era fazer um pé de meia e voltar. Porque São Paulo é bom. Não existe lugar ruim. Ah, mas tal lugar é ruim. Não, não existe lugar ruim. Lugar ruim é o lugar que você deixa de cumprir seus compromissos, deixa de honrar o teu lar, tá? E você não vive uma vida digna. Esse é o lugar ruim. Mas você pode morar dentro de um sítio lá, 50 quilômetros longe da cidade, onde as pessoas julgam que é ruim, mas você sendo um homem honrado, é o que basta. Então, o meu desejo era voltar, certo? E não voltar para trabalhar, era voltar para, apesar de 37 anos, está tudo errado, né? Como é que ficar 37 anos não vai fazer nada na vida? Mas tudo bem. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, trabalhei com um cara lá uns dias, não foi aquilo que eu queria, passou um tempo, fui trabalhar com outra empresa, e essa empresa tinha muita dificuldade, tudo, né? Que era 2 irmãos lá longe daqui, lá encostado já com ourinhos já. Foi aí que eu comecei, né? E ele ficou muito tempo sem entregar o produto, 3 meses. Aí eu comecei a namorar no sentido, e comprei umas máquinas lá que não tinha nada a ver, né? As máquinas adaptadas para fazer barbante. Mas Deus foi muito maravilhoso, que a gente, mesmo com esses maquinários, a gente conseguiu fazer um produto, né, de ponta no mercado, por incrível que pareça. Depois nós fomos buscando máquina e tal. Hoje nós temos as máquinas mais conceituadas do mercado de fazer barbante. Graças a Deus. Você começou que ano, João? 1996. Barbante Cianorte vai fazer, então, daqui a um tempo, mais de 30 anos, né? 9 anos. Que bacana, que bacana. Então, você começou, como você disse, você foi lá fazer teu pé de meia, fez o pé de meia, voltou... Você sabe quanto que eu recebia quando eu vim para cá? Por isso que eu estou falando para você. Eu recebia 6 salários mínimos, 9 conto de hoje. Então, Não, e sendo que naquela época um salário mínimo
ele Sim. valia muito mais eu- do que um salário mínimo hoje, né? Sim, sim. Diante de hoje dos preços que estão as coisas, sim. Um salário Tá. mínimo. Aí eu A inflação hoje pega um O bocadinho. poder de compra, Poder né, de das compra. pessoas. Aí eu vou mais fundo. Você sabe quanto custava um botijão de gás? R$6. Não, eu vejo pelo... R$6 custava um botijão de gás. Então, quer dizer, eu ganhava equivalente a 200 botijão de gás. É o que Você eu acredita falo. nisso aí? É o poder de compra das pessoas que trabalhavam. Eu me lembro, meu pai, minha mãe, lá no Pará, eu sou do norte, eles não compravam assim 1 quilo de arroz, Edson. Era fardos. E eles recebiam, compravam fardo. E eu acho que naquelas casas, assim, pelo menos a nossa tinha, a maioria das casas, tinha uma dispensa. Tinha comida ali. E o saco de cimento custava R$6,50, R$6,30. Então, o poder de compra de um Eu salário... ganhava 1.200 de aluguel, que eu deixei as casas de aluguel lá. Então, é 200 sacos de cimento. Aham. Quanto se custa 200 sacos de cimento hoje a R$30? Faz a conta. É R$6.000. João. Então, você pega para cá, pega para lá, provavelmente vai dar uma média de uns R$7.500 por mês, baseado no dinheiro de hoje. Então, eu com esse salário, falei, poxa, não tem como errar. Não, você já estava, como você fala, estabilizado para viver. Aí você vai lá e constrói uma das principais indústrias, fábricas que a gente tem no estado do Paraná, Babante Cianorte, no Brasil, né? No Brasil. No Brasil, Babante Cianorte, Sem medo de errar. Segundo, eles falam que é o produto mais conceituado de barbante que tem no Brasil. Não é o que fabrica mais. Sim, sim. Então, Mas graças a Deus, a gente tem a esse qualidade, respeito por né? aqueles que fabricam muito mais do que eu. Sim. Eles têm um respeito muito grande pela forma como a gente conduz as coisas, os fornecedores, aquele negócio tudo, né? Sim, A palavra da gente tem... O Solimar trabalhou com nós lá há muito tempo, o Solimar sabe perfeitamente como que é. Mas qual foi, assim, João, o seu maior desafio ali nessa área, quando você começou a trabalhar com barbante? Eu iria um pouquinho antes ainda, se você me permite. Como surgiu a ideia de trabalhar com barbante? O que te levou a isso? O que te motivou? O problema é o seguinte, ó. Muitas pessoas perdem a oportunidade de a gente falar um pouco sobre isso aí com eles. Como é que você efetiva um projeto de vida desse? De repente, você começa a projetar que você vai montar uma fábrica de barbante. Eu não passou nem pelo sonho. Foi coisa tão rápida, certo? Aí, tal. E eu comecei a olhar o produto que tinha nas prateleiras. Não tinha um rolo de barbante descolorido na prateleira. Não tinha um rolo. Não tinha uma empresa que fabricava barbante descolorido. A empresa o cara tinha, acho que 4 maquininhas, 16 cabeças, e eu já entrei com 120 cabeças. Pra você ver como é o negócio. E aí ele fabricava ali 8 cores, assim, com muita dificuldade, totalmente diferente. Foi aí que o produto era tudo cheio de sujeira. E aí Deus abriu uma luz muito grande para mim. Eu fiz um contato com a empresa e a empresa falou, não tem um produto para te servir. Mas quando a empresa começou a mandar aquele produto, não tinha no Brasil aquele produto. Tudo limpinho, cara. Não tinha um piolho, essa sujeirinha que tem no barbante, chama piolho. E aí, logo depois, eles começaram a mandar o fio colorido para mim também. Então, eu comecei a transformar o mercado. Eu costumo dizer que existe 2 ocasiões, antes e depois do barbante Cianorte, em questão de barbante. Porque aí todos eles começaram a correr atrás para poder fazer, porque eles viram que eles iam perder muito espaço. E nós fabricando aquele produto limpinho, bonitinho, e as mulheres com a mão delicada, né? E não tinha mais aquele produto que tinha aquele pauzinho que machucava as mãos dela, tá? E aí a gente foi trabalhando e foi buscando outras alternativas. Bom, para nós chegar hoje no patamar que nós estamos. Né? Aquele produto Supercone, aquele grande lá, não tinha no mercado. Nós começamos a desenvolver aquilo lá, entendeu? E graças a Deus, depois chegou um ponto que todo mundo tem que trabalhar com Supercone. Tá? Então, para você ter uma ideia hoje, apesar de... Nós trabalhamos com mais de 400 itens dentro da empresa. Tá? Porque o nosso foco é barbante. Tá? Não adianta
você querer fazer tudo. Não dá certo. Todo mundo tem que viver. Tem coisas que eu não me preocupo, por exemplo, internet, computador, arrumar uma rede elétrica, não é o meu foco. O meu foco é fazer barbante, ganhar dinheiro para poder pagar as pessoas que me servem. E eu sirvo a eles. Uhum. Tá? Esse negócio do cara querer saber tudo não dá certo. É onde que dá certo isso aí? O mundo é versátil. Tá? Eu não vou conseguir querer... Quem me conhece sabe. Tá? Quem mexe com seguro, mexe com seguro. O cara que é contabilista... Se especializa lá no O assunto. banco lá não tem aquele negócio do imposto porque o cara gosta de mim, não. Ele faz o papel dele. Né? Um dia eu falei para um gerente do banco, né? Ele falei, você não é meu gerente. Ah, mas como não? Eu falei, você é gerente do banco. Você gerencia a conta. Porque se fosse bom, não chamava conta, chamava saldo. É conta. O negócio é tão feio que chama conta. Aí ele deu risada, né? É sério. Outra vez o cara fala, eu vou falar com o meu advogado. Rapaz, quem tem advogado é mulher, rapaz. Já que você... Cabeçudo. Que coisa, falar com o meu advogado. Não existe, é um profissional que te serve. Quando você passa esse negócio, você tem que ter cuidado, porque as pessoas que estão do outro lado estão observando o teu papo furado. E papo furado não cabe em lugar nenhum. E você quer... Por que voltou o meu cheque? Vou falar com o meu gerente. Vou falar com o meu gerente. Um dia eu voltou um cheque meu lá, né? Eu falei, não. Foi no banco, falei, você conversa lá com o cliente. O dinheiro estava ali. Foi uma barbaridade. Você deixou de fazer uma transferência de um lado para o outro. Não, ligou e falou, o erro foi do banco. Mas não é o meu gerente, não tem esse negócio, gente. Muitas coisas nós temos que mudar o conceito de pensamento. Não tem negócio de meu. Meu carro, o que é meu carro? Você montou, o Neto veio agora comigo. Como é que o carro é meu? Se fosse meu, o Neto não mudava. Então o carro é nosso. A casa é nossa, a fábrica é nossa. Então, sempre falo com as pessoas, é nosso. Todos nós vivemos isso aqui. João, você falou aí bacana dessa parte, mas a gente sabe que você tem essa trajetória. Eu acompanhei um tempo, você tinha aquele ônibus barbante, depois vamos falar um pouco dele. Você fez movimentos Maringá, em várias cidades do Paraná, até fora do Paraná, né? Mas eu quero que você me diga assim, como eu te perguntei, desafios, já teve algum momento que você pensou em desistir? Falar, vou parar? E Barbante não é para mim. O que você fez para dar a volta por cima nessa situação? Eu vou falar um assunto aqui que eu nunca falei pelo microfone. Eu vou falar, quem quiser compreender, compreenda. Quem não quiser, não posso fazer nada. Eu sou um homem que sou casado pela segunda vez. E uma separação, sempre eu converso com as pessoas, vocês sempre buscam a última instância para isso acontecer. Eu não tenho palestrado para nenhum casal, mas eu me compreendo que eu estou preparado para falar sobre esse assunto. E é um momento muito crítico na vida de um homem, na vida das outras pessoas, de uma família, uma ruptura de relacionamento. E quando houve isso aí, de alguma forma, a minha família, meus filhos, perturbados pela boca dos outros, que eu ia acabar com tudo, houve uma pressão psicológica muito grande. Eu não digo que eu entrei em depressão, que eu não entendo bem esse lado, não. Vamos falar assim. Mas eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. A vida minha não pertence a mim. A minha vida pertence a Deus. Então, portanto, eu nunca pensei em fazer bobagem na vida. Mas vou falar uma coisa que eu nunca falei para vocês, Neto. Eu pensei em andar como um mendigo na estrada. Porque eu não estava mais suportando. Certo? E eu sou grato muito a Deus, que Deus me deu condição de continuar a cuidar de meus filhos. Aí, passado 2 anos, eu conheci minha esposa, e nós temos hoje 2 filhos,
E os 2 filhos do primeiro casamento trabalham comigo na fábrica, graças a Deus. Nunca separou de mim. Nunca separou. Eu agradeço a Deus. Então, meus 4 filhos também ficam comigo. E hoje eu tenho a Bárbara, que é formada em fisioterapeuta, e a Ângela, que é praticamente formada em administração, vacilou lá um pouco. Aí, desse relacionamento, certo? Daí eu pergunto, quem é o ser humano para julgar, falar que o cara está para baixo, que vai se acabar? Aí a gente tem uma filha de 20 anos, que está no 4º ano de medicina. Eu pergunto, esse mundo serve para quem? É de quem? É de Deus ou é meu? E tem mais um menino, que eu tenho 3 filhas mulheres, e veio um molequinho de 11 anos. Então, houve sim, houve um momento que eu... Só que nesse momento, eu não fui para o baile, eu não fui para a bebedeira, eu ficava em casa, numa chácara, sozinho, chorando muitas vezes, tá? E Deus falou comigo forte uma vez. Estou falando para você que eu nunca falei isso no ar. 3 horas da manhã. Ele falou, você pode chorar aqui, mas você não vai rir lá no cabaré. Você pode chorar aqui, mas um dia você vai rir. Glória a Deus. Glória Acredite a Deus, se hein? quiser. É muito hoje... forte isso aí, que eu nunca falei no ar. Sim. Muito forte, João. E é como você falou, você deu a volta aí, você teve essa situação e foi difícil, mas você superou, graças a Deus, como você falou. Você continuou cuidando das tuas filhas. Duro, cara, é duro porque as pessoas não sabem nem da vida deles. O homem tem que ser homem. Na hora que ele fez alguma coisa que não está certo, ele tem que ter posição firme. O homem, tá? o homem eu tem tive que posição assumir. firme. Falei, não. Tá? É assim que tem que ser. Muito bem, João. Tá muito bom, né, Edson? Cara. Rapaz, eu conheço o João um par de anos e hoje ele aí, ó, gente, vocês que estão acompanhando, vão colocando os comentários de vocês, que vocês querem saber mais. Daqui a pouco, João, nós vamos para um bloco aqui, nós vamos... aguenta a emoção aí. Tudo bem. Eu sei que o João, hoje ele abriu o coração e é muito bacana você abrir, João, porque como você falou, às vezes as pessoas, o Edson, Solimar, todos nós que estamos aqui, as pessoas criam conceitos, né? Mas quem conhece e anda com você, sabe que você é um homem honrado, João. Obrigado. Tá? Sabe que você é um cara de bem. Vamos então a mais um intervalo, né, Edson? Já voltamos. Muito bem, é isso aí, estamos de volta aqui com o Raio X Podcast, hoje com o nosso grande amigo aqui, irmão, João do Barbante, já emocionou a gente aqui, tá passando aí muitas informações e histórias bacanas, mas eu sei de muitas histórias suas, João, a gente tem uma caminhada, eu queria que você começasse falando agora desse trabalho social. Você tem muitos trabalhos sociais, Edson, ele tem muitos trabalhos, mas começando pela área do barbante, como eu falei, você teve ônibus, a gente sabe que você teve visitando presídio, delegacia. Fala primeiro do trabalho social com barbante. Só vou voltar um pouquinho, que você me permitir, você mais o Edson. Nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes, quando você fala aquele cara vai cair, é quando ele está nascendo. E nessa transformação minha de relacionamento, foi onde eu entrei numa família evangélica e comecei a conhecer Jesus mais de perto. E hoje eu sou um cristão. Tá? E eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas achavam que eu estava morrendo, eu estava, na verdade, aí que eu estava nascendo. Sim. Aí que eu fui me tornar uma criança. Tá? Então, aqui vai uma ideia. Cuide de você. Olha a tua vida. Olha a vida da tua família.
deixa a vida da família dos outros, tá? Você não é o super-herói para cuidar dos outros, de você ao mesmo tempo, com perfeição. Sempre você esteja disposto a servir o próximo, mas cuide direitinho primeiro da tua casa. Amém? Voltando aí à tua pergunta, né? Eu tinha um desejo lá de ser candidato e ser deputado federal. Eu falei, eu vou comprar um ônibus. E aí eu fiz aquilo lá, sabe? Mas no dia que o ônibus chegou, ele foi entrando ali, eu tenho, assim, por norma, sempre quando tem uma aquisição, eu agradecer a Deus, né? E propor para Ele que aquilo que eu estou conquistando, que seja não fazer somente a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus, que tem que ser assim. Porque eu não tenho nada, tudo é de Deus. E aí eu falei, Deus, seja feita a tua vontade e nunca somente a minha vontade e tal. E, né, com a cabeça curvada, me lembro como fosse hoje. E aí acabou que o ônibus não foi para fazer campanha política, coisa nenhuma, foi para carregar crente, carregar católico. Aí carregou crente, carregou católico, carregou, graças a Deus, carregou até o pessoal da Allan Kardec precisou de fazer um trabalho em Campo Mourão. Nossa, mulher vai lá. Então, e aí a gente implementou também os trabalhos artesanais, né? E quando ele chegava no lugar, impactava aquele ônibus tudo desenhado de barbante, a minha foto, você lembra? E a turma aceitou bem aquela ideia, porque nós ia com a finalidade de servir o próximo, né? E só para você ter uma ideia, certas vezes, em 2018, o ônibus foi para interior de São Paulo, para lá de Prudente, pediram para nós e eu não fui. Eu estava aqui correndo atrás de outras coisas, não de ser candidato e tal, mas... E quando o ônibus chegou na cidade, receberam com fogos, a turma não sabe disso aí. Receberam com fogos, e depois teve uma orquestra lá, que foi uma banda dessa tipo orquestra, que recepcionou o pessoal com almoço, deu curso. Assim como também, não foi com o ônibus, mas o pessoal foi dar aula de crochê dentro do presídio de segurança máxima de Naviraí. Tá? E agora, em outros departamentos, tanto faz cadeia, como penitenciária, como escola, como igrejas, diferentemente da praça que ela carrega, católica, nós temos uma ótima relação aí com os padres. Agora mesmo nós estamos reiniciando um trabalho lá na Igreja Central, né, que a minha Bárbara coordena, né, porque eu tenho um neto coroinha, né, eu tenho a minha filha que é coroa e o neto que é coroinha, é uma maravilha. Eu fico com ela e tal. Então, o senso de humor dele é bom também. Eu, quando era moleque, você não sabe, eu batia sino. Não, eu tinha vontade de ser coroinha, mas só que o meu pai não tinha nem condição de dar uma roupa bonitinha para mim. Então, aquele menino que os pais tinham um pouco de recurso melhor, andava mais bem vestido. Mas eu bati muito sino para morto, eu bati muito sino para missa, lá no Munhoz. Uhum. Sério. E depois eu... Né, por influência dos meus amigos, que tinha, o pai dele era serialista, tinha condição melhor, eles queriam ser padre, eu queria ser padre. Com 11 anos, não fui para Curitiba, porque meu pai não tinha recurso, ia para Curitiba naquele tempo. Entende? Então, a gente passou muito beirando tudo isso aí, porque a gente respeita todo mundo, né? Então, a gente faz trabalho, agora, recentemente mesmo, foi o último que nós fizemos, nós temos trabalho aqui na cidade social. Mas trabalho social nosso, quando eu cheguei de São Paulo, que eu montei a fábrica, no primeiro ano da gestão do prefeito Flávio Vieira, a indústria de barbante Cianorte, mais precisamente, não foi eu mesmo, porque eu fui buscar, não foi pegar dinheiro da fábrica, eu busquei nos meus fornecedores, daí eu representava uma firma de São Paulo também já então, e eu busquei, e ele me ajudou eu comprei 3 mil brinquedos. Nós desenvolvemos um trabalho para 4 creches, 2 de Cianorte, 1 de Vidigal e 1 de São Lourenço. Eu, se não me engano, isso aí foi em 97, foi em 98. Tá? Então, nós tínhamos, na veia, né, de fazer esse trabalho social. Aí casou da gente fazer esse trabalho social, porque Deus pergunta para a gente, qual o retorno você está me dando? E Deus pergunta para todo mundo. É que a gente não sente. Qual o retorno? O que você está fazendo? É gratificante
quando você consegue fazer um trabalho desse e você fica sabendo que um irmão estava dentro de casa, uma irmã, porque entra homem, entra mulher, entra criança, entra pessoas que a sociedade rejeita, tá? Pessoas que são gay, feminino e masculino. Vai fazer o curso. Não é rejeitado ninguém. Esse é o meu Deus. Tá? Nós não rejeita ninguém. Jesus Cristo não rejeitou ninguém. Agora, por último, que nós fizemos, sabe quem? Mulheres que acabou de ser de penitenciária, estão usando tornozeleira eletrônica. Nós fomos para Maringá, o grupo de professores, para poder fazer esse trabalho. Isso é extraordinário, né? Porque você pega a sua profissão, o seu ganha-pão de novo, né? A gente vai tratar disso. E você também, além de ter esse provimento de recurso pessoal, você usa isso como uma missão, um ministério, uma atividade para abençoar outras pessoas. Nós temos um trabalho aqui que nós fazemos na cidade faz muito tempo. Com a dona Isaura Varela, né, pessoa que eu amo demais. Dona Isaura, beijão para a senhora, para o Lino, né? E também nós temos também a promotora pública, doutora Elane, né? Elane Lobo. Então, já há muito tempo que a gente, lá atrás, quando a fábrica era bem pequena, a gente já ajudava a cadeia pública de Cianorte, dando barbante para poder... Dar fazer uma atividade terapia, para eles, né? dar uma atividade, terapia, né? aquela coisa toda. Em alguns estados, reduz a pena. Reduz a pena. Sim. Tá? Em alguns estados, reduz a pena. E aí, o que aconteceu? Depois disso aí, a dona Isaura, que é um amor de pessoa, que me conhece, que ela é a chefe do escritório do trabalho aqui em Cianorte, quando a gente montou a fábrica, e naquela ocasião acabou sendo assim, uma referência para quem pegou o empréstimo lá do banco, né? Era pouco, mas na realidade para nós se tornava muito, e a dona Isaura teve à frente desse trabalho. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma multa lá, e aí a promotora pública reverte essa multa em compra de barbante. Mas a gente não fica só nisso. A gente, além daquela compra, a gente ainda dá um desconto e ainda dá mais um pouco de produto aí, né, para poder ajudar os presos, né? Sim. Então, é dessa maneira aí. E a gente vai fazer também nas lojas, no supermercado, sem custo para ninguém. Todo o produto, o barbante que leva, a agulha que leva, é tudo da indústria barbante Cianorte. João, você faz esse trabalho social há muitos anos, como você mesmo falou, eu lembro, da parte do barbante, isso traz motivação para as mulheres. Eu já vi vários depoimentos lá no Instagram do Barbante Cianorte, as mulheres falando o quanto elas, às vezes, saem dessa situação de ansiedade, depressão, trabalhando com barbante. Mas, fora isso, você também desenvolveu outros 2 projetos sociais, né? Eu quero que você fale um pouco, que é o Conexão Cristo, né? Aquela chácara onde tem um monte, tem uma capela. E também você fez um grande trabalho, né? Que é o Projeto Nordeste lá, que você acabou indo lá para Juazeiro. Fala um pouco desses 2 projetos sociais também. Tem determinadas situações que Deus usa a gente, não propriamente para que você somente seja privilegiado. E você não está enxergando o lá na frente. Você, o Edson, o Solemar que está ali, eu, nós estamos aqui. Imagine quantas pessoas que estão sendo beneficiadas nesse momento por uma ação da gente. Está escrito no livro da vida. Ninguém apaga. Tá? E assim, não foi eu que tive a ideia de ir para o Ceará. Quem que nos chamou foi a Adelaide, esposa do pastor Jonathan, um dos pastores mais conhecidos. Até porque dá certo que o pastor Newton, que é o pastor da igreja lá de Maringá, ele foi pastor aqui na década de 60, e junto com o pastor Jonathan foram os que formaram aí o Seminário Bíblico de Cianorte. Aí, num jantar que eles vieram para cá, num almoço que eles vieram para cá para dar uma palestra, e eu, na ocasião, falei,
vamos dar um almoço para o pastor Jonathan e Adelaide, né, que a gente não tinha amizade. Eu já tinha visto ele lá com o pastor Nilton em Maringá, no Molive, mas eu não tinha, assim, dialogado com ele. E, para minha surpresa, nesse almoço, porque era para uma meia dúzia de pessoas, tinha 16. Tinha 16 pessoas. Aí todo mundo comeu do cantinho da costela, a gente pagou o rodízio para todo mundo e tal. E o pastor Jonathan saiu do lugar, igual nós estamos aqui, ele deu a volta e pediu licença para falar com o rapaz para sentar perto de mim. Eu sei que ele falou umas palavras para mim lá que eu também não entendo. Entendia muita coisa naquele tempo. Entendi um pouco, mas dessa forma não. E a Adelaide intimou minha esposa, né? Minha esposa foi a mentora quase dessa ideia, junto, que eu tenho que citar nome, com o pastor Dejaí. Eu fui apenas, vamos. E nós fomos para lá, e eu me sinto muito feliz, porque hoje eu estou aqui nessa mesa, você está nessa mesa, porque um homem chamado Solimar, que está aqui do nosso lado, que é o proprietário dessa empresa, que nós estamos, na realidade, fazendo esse trabalho. E ele está aqui, Deus usou nós para trazer ele para cá, para que ele desse o privilégio que nós pudéssemos fazer esse programa, está falando do amor de Deus, falando da vida e tal. Então, e tem outros que estão aí, tem criança que nasceu, e lá tem trabalhos que foram feitos lá. Então, disso aí, Deus foi transformando. Através dessa viagem, logo em seguida, dessa coordenação dessa viagem, pintou a compra daquele terreno ali. E aí nós viajamos para lá em 2018, quando eu fiquei lá, nós ficamos lá uns 10 dias, aí nós voltamos, quando chegou aqui eu fechei negócio. Aí compramos uma área ali, no qual tem aquele monumento que vai ficar uma das coisas mais lindas desse Paraná. E aí Deus foi colocando na nossa cabeça, faz isso, faz aquilo lá. É demorado um pouco, porque ali eu não estou me gabando, mas eu faço tudo com recurso nosso, do nosso trabalho. Não tem oferta, não tem dízimo. Nós tiramos do nosso sustento, tá? Para poder fazer aquilo lá. Quantos metros tem aquela sua área ali? 22.300 metros, 1.500, 2.500. Mas tudo começou lá em outro local, onde nós fizemos uma capela lá, tal. Uma igreja, né? Todo de vidro e tal. E aí tudo começou um dia porque Deus falou para mim, falou assim, escute, quem era você? Quem era você? Quem é você hoje? O que você tem feito em troca? O que você tem dado para mim? Aí eu senti que eu tinha que fazer algo. Tá? Eu não estou fazendo para mim, para a honra e glória. Deus sabe do meu coração. Deus sabe. As pessoas compreendam como queiram. Mas se não compreende hoje, vai compreender o amanhã. Tá? Porque eu não estou para brincadeira. Não estou para me vangloriar. De forma nenhuma. Então, nós estamos trabalhando, nós temos materiais ali que você não tem nem ideia. Eu comprei uns revestimentos para colocar naquele muro todo, né? A primeira vez que estou falando isso aqui. Está lá, já faz uns 10 meses que comprei esse material. A 90 pau o metro quadrado de revestimento para colocar naquele muro lá da frente. Tá? Tem mais coisa aí. Mas de acordo, tudo com os pés no chão. Não quero dinheiro da prefeitura, não quero dinheiro do Estado, eu não quero dinheiro do povo lá dentro. O dinheiro lá tem que ser dinheiro fruto do nosso trabalho. Tá? O homem tem que aprender, ele. Né? Jesus veio aqui nesse mundo, deu o seu sacrifício. Eu não quero sacrifício de bode, não quero sacrifício dos outros para comigo. Primeiro eu quero saber do meu sacrifício. Então, eu tenho na minha mente que vai demorar um pouco, porque o recurso é, sabe? Não, mas você está fazendo, João. Ali, quantas pessoas já foram abençoadas, agraciadas de poder estar no monte, de poder estar na casa de oração, de poder ser batizado, né? Então, a gente sabe que o projeto Conexão tem sido bênção. Às vezes não acha ruim de eu estar falando um pouco assim, dessa natureza, só para a pessoa compreender que nossa vida, indiferentemente da tua religião, eu não estou falando que tem que ser crente, que tem que ser católico, tem que ser umbandista, tem que ser, como é que chama, espiritista.
Sem Deus não dá. Não tem futuro. Muito bem. Gente, você que está acompanhando aí, você está conhecendo um pouco mais da história do nosso amigo aqui, João do Barbante. Hoje ele abrindo o coração, falando mais coisas. Deixando lições preciosas. Lições muito preciosas. Aprendizado, falar sobre foco. Mas estamos chegando ao fim, Edson. Tá acabando. Mas nós vamos mais um intervalozinho. Eu quero que você aproveite esse momento para você compartilhar. Nós vamos deixar na descrição as redes sociais do João, tá? Sim. Vamos deixar para que você possa acompanhar mais a história do João. O João sempre está ali, ó, Facebook, Instagram, colocando conteúdos excelentes. Então nós vamos dar um tempo para colocar a rede social do João para você seguir ele. Vamos para esse último intervalo e na volta, Edson, o ping-pong, né? A gente vem com o raio-x, né? É o raio-x. Aquela pergunta mais íntima. Vamos lá. Você está acompanhando aqui o nosso Raio-X Podcast, né? Trazendo hoje essa figura ilustre e importante para a Cianorte, que tem cooperado e feito a diferença, não apenas como um empreendedor que sempre foi, mas também na ação social. Mas agora a gente quer ir para um bloco de perguntas para que a gente possa aí te conhecer um pouco mais, né? Então a primeira pergunta, João, que eu quero fazer a você é: qual é o grande aprendizado de vida que você pode compartilhar? Honestidade. Muito bom, muito bom. João... Não dá para você... Porque assim, como é que você vai pedir para Deus algo se você não faz o que Ele quer? Não existe, não tem como. Você, para ser correspondido com a tua expectativa perante a Deus, você tem que ser muito verdadeiro. Tá? João, e trabalho? O que representa o trabalho para você? Então, é uma bela pergunta, viu? Porque eu já manifestei interesse de parar. Mas eu falei, ó, Deus, eu vou trabalhar até com 60 anos. Mas quando foi com 60 anos, eu falei, ó, eu vou parar e vou ir pro mundão aí e tal, andar, pregar num local, em outro, né? E de repente Deus vai lá e dá a conexão. Aí eu entendi, falei, não, você não vai parar de trabalhar e vai cuidar do que é meu também. Maravilha. Entendeu? Então eu tenho que continuar trabalhando. Eu já pensei muitas vezes parar. Eu tenho um amigo meu que ele tem 82 anos, agora mesmo estava na Suíça, estava na Itália, estava lá na Europa. E aí eu olho para aquele homem com aquela vontade, entendeu? Eu olho para o senhor Mário Gazin, é uma referência, e para outras pessoas. E aí eu olho que eu tenho um menino de 11 anos, esse moleque está com ideia de fazer medicina, como é que eu vou parar? A irmã dele está fazendo, a outra irmã dele é fisioterapeuta, médico também. Como é que vai ficar isso? Então, o trabalho é o que edifica a nossa vida. Com o trabalho, você e eu somos dignos. Sem o trabalho, nós não somos nada. Tá? Sem o trabalho, nós não realizamos sonhos nem projetos. Maravilha, maravilha. João, o que Cianorte representa para você? Amo Cianorte. Legal, gosto de Cianorte pra cá demais. Né? Uma vez uma pessoa me ofereceu algo que eu falei, eu não posso pegar isso aqui porque é do povo que me ama. Não, mas isso aqui vai resolver. Eu falei, não resolve. Não resolve. Eu falei, eu não tenho coragem de fazer isso com esse povo. E em contrapartida, Deus me deu para nós lá 40 mil metros, lá onde está a indústria de Cianorte. Então, ele não estava me oferecendo coisa errada. Ele estava oferecendo algo que eu acho que não poderia pegar. Tá? Então, como é que você fala que você ama a cidade? Porque eu pago meus compromissos. Não devo nada. Tá?
Os impostos eu pago, tudo certinho, para que a cidade cresça. Eu não vou resolver o problema do Cianorte sozinho, vou fazer a minha parte. Eu não vim para cá. Tá? Quem me conhece, eu sabe de como que eu conduzo a minha vida. Eu espero a Deus que Deus me conserte, tudo por um acaso, para mim que possa cada dia ser melhor, porque eu tenho filho, eu tenho amigo, tem pessoas que me elogiam, tem pessoas que veem em mim uma referência e eu não posso faltar com a minha obrigação. Muito bom. João, uma palavra que define, uma palavra. Muito bacana. Espírito Santo. Não seria assim uma palavra. Deus. A razão da minha vida. Você está olhando para um homem, mais uma que você não sabe. 1980. Quando veio o Papa, João Paulo II veio no Brasil. E eu morava em São Paulo, e ele foi na Aparecida do Norte. E eu queria ir lá, mas não deu tempo eu ir. 15 dias depois eu fui, com a família. Teve um engarrafamento na Dutra, em Jacareí. Bateu 76 carros. 45 não saiu do lugar. Eu rebentei o meu rosto, meu queixo, dente, no painel de um Chevette. Eu não estava dirigindo, meu primo. E a batida foi debaixo do viaduto. Nós não fomos os primeiros a bater, mas nós estamos no grupo ali de 50 metros, 100 metros os primeiros que bateram. Mas naquele momento, Deus mandou uma ambulância que foi o primeiro que foi chegar na Santa Casa de Jacareí. O meu rosto ficou tudo enrolado com faixa, só ficou a boca e o nariz. O resto eu fiquei como uma múmia no hospital. Mas eu não desmaiei. Eu só fui dormir quando eles aplicaram a anestesia. Embora com o rosto tudo cortado, eu tenho vidros dentro da minha boca ainda que não pode ser tirado. Ninguém sabe disso aí. Fruto daquele acidente. Morreu 16 pessoas no ato do acidente. Eu era para ser um deles. Cortei o olho, tá? Desbeiçou tudo minha coisa aqui para baixo. Os médicos falaram, vai ficar cego dos dois olhos. Mas Deus falou, não vai ficar. Entendeu? É uma história que ninguém conhece aí. João, sua história, ela inspira, a sua história, eu tenho certeza que ela é um motivo de muitas pessoas terem, né, pegarem ali como um símbolo de transformação, uma pessoa que tem um legado, que tem deixado um exemplo. João, da minha parte, né, quero agradecer você mais uma vez por poder estar com a gente aqui nesse projeto. O Raio X Podcast é um projeto que há muitos anos atrás foi feito no rádio. Não, a gente está trazendo para esse formato. Novo formato. Formato agora de podcast. E a gente está muito grato com você. A gente sabe que a sua história vai abençoar vidas. Edson, aí você pode também dar os seus Considerações agradecimentos finais. Neto, obrigado pela oportunidade. João, te agradeço ricamente pelo compartilhar sua história, nos permitir fazer tais perguntas, né? E nos inspirar nela, né? Porque é uma grande lição de vida que contribui para nós, né? Eu quero só deixar isso, né? Antes de estar devolvendo a palavra para você, João, a ideia de que quão precioso é isso, de saber que sou responsável pela minha vida, tenho corresponsabilidade junto com Deus, que os recursos que tenho, os dons que possuo, podem e devem ser usados tanto para o meu sustento, para o meu empreendedorismo, mas também que vale a pena compartilhar isso com outras pessoas. Eu vejo isso na sua história, vejo através da sua empresa, né? Quando leva esses professores para ensinar, com materiais para ofertar para essas pessoas, para que elas possam ali ter uma terapia, ocupar suas mentes, suas mãos, para ter um sentido na vida, para parar de pensar em bobeira e besteira e se concentrar naquilo que é positivo. Então, eu me lembro muito de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você achará. Então, eu acredito que você vai colher muitos resultados disso, não somente aqui na face da terra, mas a eternidade há de revelar para você grandes bênçãos e grandes histórias que você inspirou até mesmo sem saber. O meu obrigado. Obrigado. Não existe, como diz o ditado, vitória sem batalha.
Tá? Hoje, pode ter certeza. Teve a batalha. Nós vencemos a batalha. E hoje nós triunfamos em Cristo Jesus. Eu abri o meu coração aqui, falei coisas que eu não gosto nem de falar. Porque eu não gosto de falar de coisas negativas. Mas essas situações que, de repente, eu posso pensar que são negativas, foi fatos que me impulsionaram. Eu nunca desisti, tá? Nunca desisti. E nunca desistirei. Quanto mais hoje que eu conheci um Deus que eu não conhecia, né? Naqueles tempos. E por isso aí eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, que vocês tenham sucesso nessa caminhada aí, que o tempo que vocês permanecerem fazendo o programa, que tragam alegria e ensinamento para as pessoas. As pessoas que vierem, que façam a diferença, sejam verdadeiros, né? E não queiram para poder se vangloriar, porque Deus está vendo todas as coisas. Amém? Amém. Maravilha. João, muito obrigado. Obrigado, nosso diretor artístico. Aqui, ó. Abraça todo mundo, né? Abraço. Todas as pessoas. A minha esposa, a família, os filhos, né? Os irmãos, os que não são irmãos, pessoal do Nordeste que conheceu, do Sul. Deus é maravilhoso. Glória. É isso aí. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, tá? Raio X Podcast, ele é um produto, um projeto do nosso grupo Grande Destaque, e a gente quer que cada vez mais a gente possa melhorar. Inclusive, a gente quer os seus feedback, né? Isso é. Sim, claro. A gente quer que vocês saber. possam falar conosco. Vocês podem mandar para o e-mail grandedestaque@gmail.com. Você pode mandar ali o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, tá? Até sugestão de pessoas que a gente possa trazer. Sim. Também você pode visitar, nós vamos deixar aqui as redes sociais. Converse com a gente, converse com o Edson, comigo. João, obrigado. Nosso diretor artístico, Solimar, obrigado. E você que esteve aí conosco, né? Compartilha para mais pessoas serem impactadas com a história do João. Porque ele tem uma história de superação, uma história de alguém que passou por várias situações, como ele acabou de falar até agora, de acidente, mas está aqui, venceu, e você também vai vencer. Não é isso, Edson? Com certeza. Aproveitando, né? Eu esqueci de um detalhe. De repente, você se motivou a fazer um trabalho social aí na sua cidade, pode entrar em contato com o João, né? Pode ser, bacana. Os professores, de repente, para te instruir, te capacitar, te orientar, algo mais, aí algo positivo para abençoar a sua vida. É isso aí, vamos ficando por aqui, né, Edson? Sim, chega por hoje. Gente, um forte abraço, acompanhe sempre nós e até o próximo. Até o próximo.